partir de um estudo do Conselho Federal de Medicina, constatamos que os investimentos em saúde diminuíram em mais de 90 cidades do Rio Grande do Norte. Meu convidado hoje é o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no estado, o doutor Marcos Lima de Freitas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Diógenes. Isso é muito ruim, né? 90 municípios do estado, aliás, mais de 90, né? Com uma queda aí nos investimentos. Isso, na realidade é a representação numérica, né? Ou seja, são valores que já se esboçam na assistência de uma maneira geral, né? A gente já reconhece que há uma insuficiência porque a assistência está insuficiente, não está dando a assistência, ou seja, o Estado não está dando a assistência que se propõe a dar e isso é apenas uma representação numérica da parte do financiamento, do investimento que se dá à saúde. Qual é a média nacional, doutor Marcos? Na realidade, existe uma disparidade muito grande, inclusive regional, né? Inclusive a região Nordeste é a que está mais sacrificada quando você junta a participação do governo federal, estadual e municipal. O Nordeste está abaixo de todas as regiões, né? E a média seria, se juntar as três, como é tripartite, né? Seria em torno de mil e poucos reais e nós estamos abaixo de 800. Aqui no Rio Grande do Norte, no né? Nordeste, no Rio Grande do Norte como todo. São 93 cidades, nós estamos entre os piores resultados. Tem alguém se saindo bem aqui no Rio Grande do Norte? Temos o município de Guamaré. Está entre os 20 municípios com melhores, com maior valor de investimento per capita, né? Qual é esse investimento? Em torno de acima de R$2.000 de investimento. Acima, né? Bem acima da média. Bem acima da média. Isso entre os 20 do país 20 inteiro? do país, entre os 20 melhores municípios. E entre os 20 piores? Como é que o Rio Grande do Norte está lá? Não temos nenhum entre os 20 piores. O Rio Grande do Norte não temos nenhum entre os 20 piores. Pelo menos isso. Pelo né? menos isso. Mas temos, claro, investimento muito abaixo da média, né? Isso, e que repercute na assistência, né? Que é o que nós vemos aí diariamente, filas para cirurgias, falta de leitos em hospitais, a infraestrutura, a assistência primária que não funciona, falta medicamentos, falta abastecimento nos hospitais e nos postos, nas unidades básicas. Enfim, é apenas uma representação em termos de numérica, né, da situação real em que vivemos. Até que ponto um estudo desse tem uma repercussão entre os gestores da saúde? Até que ponto eles levam em conta esses dados, esses números e tentam corrigir algumas distorções? É muito importante no sentido de que há uma necessidade de uma prioridade, né? A saúde é um bem maior, né? Então, há uma necessidade de que se priorize mais, né? O que a gente entende é que existe realmente uma crise. Há pouco tempo estava-se falando sobre a crise do Estado, os municípios vivenciam essa crise também econômica. Não só aqui no Rio Grande do Norte, em todo o país, né? Em todo o país, a gente espera que isso melhore, que os próximos anos sejam melhores para todos os entes federativos, mas existe também a necessidade de uma prioridade, né? A gente percebe aí 93 municípios que declinaram no investimento e outros municípios que até melhoraram o investimento. Então, alguns municípios estão priorizando mais a saúde do que outros, né? Esse estudo do Conselho Regional, aliás, Federal de Medicina, ele é inédito, foi a primeira vez, ou vocês vêm fazendo esse acompanhamento ao longo dos anos? Essa informação municipal é inédita, né? Esse recorte municipal? Municipal, ao longo de 2013 até 2017, é inédito. Já foi realizado estadual, né? O investimento estadual e também federal já tinha sido realizado. E agora, na realidade, é uma complementação desse estudo que vem sendo feito desde 2017 para cá, que vem sendo feito esses levantamentos pelos órgãos federais, pelos órgãos oficiais, né? E dando números à situação. O senhor tem sentido uma consequência a partir desses estudos? Isso reflete em mudanças? Com certeza. Na realidade, refletir em termos de mudança de melhorias ainda não. Não deu tempo, talvez não tenha tido tempo, porque são estudos que estão sendo publicados recentemente, do ano passado para cá. Mas a gente sente o reflexo nas fiscalizações, né? Com frequência nós encontramos setores importantes, como unidades de pronto atendimento, necessitando abastecimento de insumos básicos para poder funcionar, né? Em municípios até com municípios grandes do estado, né? Então, assim, a fiscalização ela
mais ou menos ela vai de encontro ao que se encontra nessa questão do investimento baixo. A falta de investimento, a falta de assistência acaba também gerando problemas na proliferação de doenças, né? Com certeza. Como é que está o quadro aqui no Rio Grande do Norte? Na realidade, nós temos aí uma situação em todo o país da volta da sífilis, né? Agora está havendo uma recrudescência dessa doença que estava relativamente sob controle. Nós tivemos aqui no nosso estado, ao longo de 10 anos, um aumento de 68% no número de infectados pelo vírus da AIDS. Então, há uma necessidade de se fazer um trabalho, a medicina, a assistência primária precisa se preocupar com essas doenças, com essas situações. O sarampo querendo voltar em um índice que há muitos anos não se... Nesse caso, o sarampo tem agravante aí, da queda também na imunização, né? Vacinas em todo o país. As pessoas, de um modo geral, no Brasil, têm vacilado, têm, enfim, relaxado mais nessa questão da vacinação, né? É uma situação preocupante porque é um fenômeno que está ocorrendo, uma redução progressiva, a cada ano menos pessoas se vacinam e está ocorrendo isso, volta de enfermidades que já estavam sob controle, né? Na sua avaliação, por que isso está ocorrendo? No caso da vacina, aí, por quê? Qual é o entendimento dos senhores? Eu acho que é a má informação, é aquela informação que está chegando à população de forma equivocada. Distorcida, né? Principalmente via redes sociais, né? Exatamente. As pessoas estão acreditando em determinadas informações que não deveriam acreditar, deveriam seguir o que a ciência determina. E a história, eu sou neurologista, fui neurologista do Giselo Trigueiro durante muitos anos e fui testemunha de crianças infectadas pelo hemófilos influenza, que davam provocar meningites complicadas, e esses casos se reduziram até acabarem depois de uma vacinação em massa que foram realizadas. Há riscos de que essas situações voltem a acontecer. Com certeza, hoje nós temos adultos sequelados daquela época, né? Então, é importante que se conscientizem de que a vacinação é um bem maior e que traz realmente para toda a sociedade um benefício enorme. E isso que tu está falando ficou evidente no caso da febre amarela em São Paulo, né? Exatamente. Uma ampla campanha de vacinação lá foi prejudicada por conta da notícia falsa, da fake news nessa área da saúde e, inclusive, aconselhando as pessoas a não tomar a vacina porque iriam adoecer. Isso não pode ocorrer, né? Na realidade, tem que haver um programa de informação, que isso acho que deveria partir do Estado, né? Utilizando todos os recursos que ele tem, inclusive indo para as escolas, né? Para orientar as crianças e adolescentes da importância disso, né? Ou seja, educá-los no sentido de que eles tenham conhecimento do que é realmente, do que representa realmente a imunização. No caso da categoria médica, a gente se depara muito com a história de estou sentindo esse tal sintoma, vai lá no Google e começa. Como é que vocês têm tratado essa questão das informações que correm nas redes e que têm reflexos no consultório médico? Na realidade, essa questão da comunicação está criando uma situação nova para todos os setores, né? E na área médica não poderia ser diferente. Mas realmente, como é que vocês têm enfrentado essa questão? Existe dentro do Conselho Federal de Medicina uma resolução sobre a relação do médico com as mídias sociais, enfim, e com os seus pacientes diante de situações como essas. Mas existem situações novas que vão surgindo e que precisam ser avaliadas. Porque... No momento vocês estão aprendendo, né? Tentando encontrar caminhos e uma forma de se comunicar com esse público. Exatamente. Até para poder... É difícil, é tão rápido, tudo isso a parte da comunicação está evoluindo de uma forma tão rápida que a decisão, tomar decisões em cima disso tem que ter um pouco de prudência, esperar ver como as coisas estão acontecendo para poder, digamos, criar uma resolução ou normatizar aquela relação, né? É muito complexo. Como é que o senhor está avaliando no momento do exercício da profissão do médico aqui? Qual é a grande dificuldade nesse momento?
Nós temos várias dificuldades, né? Os atrasos salariais, né, que os médicos estão passando hoje em dia aqui, quem são com relação ao Estado? O Estado, mesmo não só os estatutários, aqueles que são concursados, mas também aqueles que trabalham terceirizados, né? Existe um atraso médio para os terceirizados de 90 dias, né? Então, assim, é uma dificuldade enorme nesse aspecto. 3 meses? São 3 meses. Normalmente, os contratos são feitos através de licitação e, pela lei da licitação, até 90 dias, aquela empresa ela não pode se manifestar, né? E aí, geralmente, os contratantes, eles esperam os 90 dias para fazer... Quais são os casos mais complicados no Rio Grande do Norte? As escalas terceirizadas de serviços essenciais, como, por exemplo, uma unidade de pronto atendimento, que tem escalas médicas contratadas de forma terceirizada. Quando se ultrapassa os 90 dias, há risco de que aquilo ali pare de funcionar. E são unidades de pronto atendimento. Né? E o que está correndo risco nesse momento que a gente está conversando aqui hoje? Bom, existe atraso em todos os níveis, não só contratos de Estado com essas empresas terceirizadas, cooperativas ou empresas médicas, como também municipais, né? Então, existem UTIs que têm escalas, hoje, na realidade, o terceirizado seria um complemento do serviço que o Estado oferece, mas hoje existem escalas que são 100% terceirizadas, né? Uma escala de uma UTI, por exemplo, 100% terceirizada, e de repente o Estado não cumpre com suas obrigações com aquela empresa, ela de repente suspende aquele atendimento e há uma solução de continuidade no serviço essencial. Alguma coisa pode parar nesse momento por conta desses atrasos, não só com os estatutários, mas também com os contratos cooperativos e terceirizados? Tem alguma coisa que pode... Eu não tenho conhecimento específico, mas quase... mensalmente a gente recebe comunicados das empresas médicas informando que vai ser suspenso. E quando chega no prazo limite, então há o Estado ou o município paga um dos 3 meses atrasado e aí a coisa recua. Mas mensalmente nós recebemos das empresas, das cooperativas, comunicados de que a partir de tal data será descontinuado o serviço. Então todos os serviços estão sob esse risco. Nesse caso, o Conselho Regional de Medicina só acompanha ou ele chega a se reunir com os agentes públicos? Já fizemos reuniões com os agentes públicos, junto com as empresas também, mas na realidade... papel de mediação. De mediação, porque nós não temos muito do ponto de vista de executar nada, né? Mas, logicamente, há responsabilidade numa situação dessas, né? Ou seja, se você atrasa e o serviço é descontinuado, tem responsabilidades por isso, né? E quando a empresa comunica ao Conselho, no sentido de se defender em relação a possíveis problemas que venham a ocorrer, né? Porque às vezes são serviços essenciais. Nós tivemos recentemente em Macaíba uma unidade de pronto atendimento, foi suspenso o atendimento porque na hora que houve uma licitação e a empresa que chegou ela não tinha condições de assumir. Aí foi uma outra situação, né, que a licitação talvez não tenha tido aqueles cuidados de saber que aquela empresa, de ter a certeza de que aquela empresa tinha um corpo clínico adequado para assumir, e eles não tinham médicos para assumir, a primeira e a segunda empresa, a terceira assumiu com muita dificuldade, e nós estamos avaliando isso aí, inclusive agora em fevereiro está sendo elaborada uma resolução em relação à relação exatamente das empresas médicas com os contratantes via licitação. Plano de saúde, muita gente está perdendo emprego, deixando de ter plano de saúde, partindo para o SUS. Como é que vocês estão acompanhando essa questão aí? Inclusive mudanças de planos aí, agora dando prioridade à coparticipação. Essa já é um motivo a mais para essa superlotação, para esse tempo de espera por cirurgias, é a migração... de um público que estava pagando planos e que vai para o sistema público. Que vai para o sistema público de saúde. Então, está havendo uma sobrecarga, não é um volume exagerado, mas existe uma sobrecarga dentro de um sistema que já está sobrecarregado, né? Já existe uma dificuldade para se manter. O que a gente sabe hoje é que a medicina suplementar, ela, apesar de só cuidar de aproximadamente 20% a 25% da população brasileira, ela está gastando mais com os seus usuários do que o Estado gasta com os 75%, ou os 100%, porque inclusive o usuário de plano de saúde também é um potencial usuário do SUS, né?
está gastando mais do que o Estado gasta com todo com mais responsabilidades, inclusive. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Marcos Lima. Obrigado, doutor Marcos, por sua presença aqui no RN Acontece. Eu que agradeço em nome do Conselho. Muito obrigado.